que a história, em geral, a memória é uma construção social, e da construção da memória social de um povo deveriam participar todos os atores, todas as pessoas que constroem um país. Na prática, não é assim que acontece. A história oficial, incluindo aí o livro de heróis e heroínas da pátria, é a história dos vencedores. Os vencidos quase nunca figuram nos livros de história. Não por acaso que a independência do Brasil, a despeito de tantas pessoas que lutaram por ela, de todas as lutas da independência que marcaram esse país, quem está no quadro de Pedro Américo, erguendo a espada, tornando o Brasil independente, é Dom Pedro I. Não por acaso, depois de todas as lutas de quilombos, de quilombolas, para construir quilombos, espaços de liberdade nesse país, escravocrata e racista, quem figura como a grande abolicionista é uma princesa branca e católica. Então, a história é sempre a história dos vencedores. E talvez o deputado Alessandro Molon tenha um esforço de colocar no livro de heróis e heroínas da pátria pessoas comuns que deram a sua contribuição para que a escravidão fosse abolida. Mas, de qualquer forma, ele vai poder reapresentar esses projetos na legislatura que vem, com mais tempo. Nós estamos no final dessa legislatura, estamos todos muito cansados, o plenário da Comissão de Cultura está vazio, eu não conheço os personagens tão profundamente, então acatei o seu relatório e no ano que vem, na próxima legislatura, talvez a gente possa debater com mais profundidade. Presidente, só justificando aqui, o parecer ele é técnico e justamente a própria consultoria da própria comissão, da Casa, ela não encontrou elementos que justifiquem a indicação desses nomes como heróis e heroínas da pátria. Poderia, por favor... Eu peço a Vossa Excelência, por favor, que leia o requerimento, porque a deputada Raquel Muniz não se encontra ainda, e é muito importante que a gente aprove, porque é o relatório da comissão. Então, por favor. Não está ligado ainda. Agora sim. Requeiro para o fim de atendimento ao previsto no inciso 18 do artigo 41 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que trata do envio, ao final de cada sessão legislativa, de relatório de atividades das comissões permanentes, seja aprovada a autorização para a realização de despesas para a produção pela gráfica da Câmara do relatório anual da Comissão de Cultura. Gostaria também de subscrever esse requerimento, presidente. Muito obrigado. Eu também subscrevo o requerimento. Encerrada a discussão, em votação o requerimento. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Vamos. O item 3 da pauta, que é o projeto de número 6.623, eu vou retirar de pauta, será retirado de pauta pela ausência do relator, que é o deputado Celso Pancera. Então, estamos retirando de pauta o item 3. O item 4, o deputado Sérgio Reis, também não se encontra. Vou retirar de pauta também pela ausência, o item 4 retirado de pauta pela ausência do relator. É o projeto de lei número 213 de 2015. O item 5 da pauta, número 6.396, do deputado, cuja relatoria está com o deputado Léo de Brito, também vou retirar de pauta pela ausência do relator. O item 6 da pauta, projeto de lei número 4.904, de 2016, tem relatoria do deputado Flavinho. Também vai ser retirado de pauta. Flavinho, acho que está na outra comissão agora. Se ele chegar, talvez eu possa resgatar, mas momentaneamente eu vou retirar de pauta, se ele chegar. O item 11 da pauta, do deputado Lingo Portela, eu entrei com requerimento de retirada de pauta, então ele também foi retirado de pauta, o relator não se encontra. De
qualquer forma, eu entrei com um pedido de retirada de pauta. E nós temos também do deputado Flavinho, o projeto de lei número 10.162 de 2018, ele não se encontra retirado de pauta pela ausência do relator. Vamos ao item 19 da pauta, projeto de lei número 10.391 do senhor Alessandro Molon, que inscreve no livro Heróis e Heroínas da Pátria o nome de João Fernandes Clapp. João Clapp. O relator é o deputado Diego Garcia, o parecer é pela rejeição. Eu concedo a palavra ao deputado Diego Garcia para proferir o seu parecer. Vou direto ao voto, presidente. O projeto de lei número 10.393 de 2018, do senhor deputado Alessandro Molon, busca registrar o nome de João Clapp no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Na justificação, o autor da proposição lembra que João Fernandes Clapp, 1840-1902, nasceu no Rio Grande do Sul e era comerciante de ideias avançadas e funcionário concursado do Banco do Brasil. Foi amigo de André Rebouças e de José do Patrocínio, com quem fundou a Confederação Abolicionista, da qual chegou a ser seu presidente. Sua participação no movimento pode ser assim sintetizada. Apoiou o quilombo do Leblon, em chácara que produzia camélias para venda na capital imperial, criou o Clube dos Libertos de Niterói, em 1880, e foi republicanista militante. É inegável que João Clapp tem relevo na história do abolicionismo no Brasil, um dos momentos de grande brilho do nosso país e que deve ser sempre exaltado e lembrado por todos os brasileiros. No entanto, os principais nomes do abolicionismo no Brasil já são objeto de outras proposições que pretendem reconhecê-los como heróis e heroínas da pátria, de modo que a inclusão de grande quantidade de personagens que representem um mesmo movimento não é recomendável. Afinal, se para todo fato relevante da história da pátria incluirmos muitas figuras eminentes como heróis, o próprio sentido do herói da pátria tende a se diluir e se enfraquecer. De acordo com a súmula da Comissão de Cultura número 1, de 5 de junho de 2013, que contém recomendações aos relatores do projeto de lei, já consideradas as alterações realizadas pela Comissão de Cultura na reunião ordinária de 29 de novembro de 2017, no que refere ao projeto de lei que pretende a inscrição de nomes no livro de heróis e heroínas da pátria. Constatou que a exigência legal de que o homenageado deve ter falecido no mínimo há 10 anos é insuficiente devido à falta de distanciamento geracional. Para que se possa avaliar se o personagem histórico merece, de fato, ter seu nome inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria, recomenda-se ao relator analisar se o homenageado faz jus a essa homenagem cívica, que constitui uma das maiores que se possa fazer a uma personalidade de nossa história, e que se atenha ao texto da lei que, em seu artigo 1º, considera herói ou heroína os brasileiros e brasileiras ou grupo de brasileiros que tenham oferecido a vida à pátria para sua defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo. Nesse sentido, um personagem de nossa história pode ter se destacado em um determinado ramo de atuação na sociedade, sem que isso seja suficiente para ser considerado herói ou heroína da pátria. Aplicando essa recomendação ao caso concreto, não há dúvidas que João Clapp se destacou no movimento abolicionista, mas sua atuação não teve envergadura suficiente a ponto de que seu nome seja alcançado ao reconhecimento como herói da pátria. Outros abolicionistas mais proeminentes merecem mais o título que se pretende conferir. Diante do exposto, o nosso voto é pela rejeição do projeto de lei número 10.393 de 2018, do senhor deputado Alessandro Molon. E eu ressalto, presidente, que nós já aprovamos no bloco 2 projetos de autoria do deputado Alessandro Molon,
nessa mesma direção, 2 foram aprovados e o meu parecer é pela rejeição. Obrigado, deputado Diego Garcia. Em discussão a matéria? Encerrada a discussão, não havendo o que queira discutir. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer pela rejeição. Projeto item 20, projeto de lei número 10.392, 2018, de Alessandro Molon, que inscreve no livro de Heróis e Heroínas da Pátria o nome de Antônio Bento de Souza e Castro, Antônio Bento, o chefe dos Caifazes, a relatoria do deputado Diego Garcia, pela rejeição. Deputado, concedo a palavra. Obrigado, presidente. Peço a Vossa Excelência para ir novamente direto ao voto. O projeto de lei número 10.392, de 2018, do senhor deputado Alessandro Molon, pretende registrar o nome do abolicionista Antônio Bento de Souza e Castro, mais conhecido como Antônio Bento, e chefe dos Caifazes, no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Na justificação, o autor da proposição ressalta que Antônio Bento deu continuidade ao trabalho de outro grande abolicionista, Luiz Gama, na liderança do movimento na então província de São Paulo. Sua atuação continuou essencialmente vinculada ao cumprimento das leis que garantiam liberdade aos contrabandeados após a suspensão do tráfico, em 1831, como já fazia antes e atuando na propaganda abolicionista, principalmente em lojas maçônicas. Foi o editor do jornal abolicionista, A Redenção, organizou o movimento dos Caifazes, que enviava emissários ao interior da província de São Paulo para entrar em contato com negros escravizados e lhes incentivar e apoiar a fuga, garantindo condições para que se mantivessem refugiados depois. Os escravos fugidos, apoiados pelos Caifazes, abrigavam-se, em geral, em Santos, no gigantesco quilombo Jabaquara, ou seguiam para a capital do país, o Rio de Janeiro. Conservador e católico praticante, Antônio Bento foi um dos expoentes da crítica à condição de abandono dos ex-escravos por parte dos poderes públicos após a abolição. É inegável que Antônio Bento tem relevo na história do movimento abolicionista no Brasil, um dos momentos de grande brilho de nosso país e que deve ser exaltado e lembrado por todos os brasileiros. No entanto, os principais nomes do abolicionismo no Brasil já são objeto de outras proposições que pretendem reconhecê-los como heróis e heroínas da pátria, de modo que a inclusão de grande quantidade de personagens que representem o mesmo movimento não é recomendável. Ressalta-se que nomes ligados a esse importante movimento social já se encontram consagrados no panteão da pátria. A exemplo de Joaquim Nabuco, Luiz Gama e, mais recentemente, Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar, que liderou uma greve de jangadeiros na província do Ceará, em prol da libertação dos negros escravizados. De acordo com a súmula da Comissão de Cultura número 1, de 5 de junho de 2013, que contém recomendações aos relatores de projeto de lei, já consideradas as alterações realizadas pela Comissão de Cultura, na reunião ordinária de 29 de novembro de 2017, no que refere ao projeto de lei que pretende a inscrição de nomes no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. São destaco aqui, presidente, no parecer, as mesmas observações que fiz no parecer anterior. Aplicando essa recomendação ao caso concreto, não há dúvidas que Antônio Bento se destacou no movimento abolicionista, mas sua atuação não teve envergadura suficiente a ponto de que seu nome seja alcançado ao reconhecimento como herói da pátria. Outros abolicionistas mais proeminentes merecem mais o título que se pretende conferir, a exemplo de José do Patrocínio, André Rebouças e a própria princesa Isabel, que assinou a chamada Lei Áurea. Ademais, se para todo fato relevante da história da pátria incluirmos muitas figuras eminentes como heróis, o próprio sentido do herói da pátria tende a se diluir e se enfraquecer. Face ao exposto, ressalvando-se as nobres intenções de meu colega parlamentar Alessandro Molon, nosso voto é pela rejeição da presente proposição legislativa,
Este é o voto, presidente. Muito obrigado, deputado Diego Garcia. Eu ponho em discussão a matéria. Bom, não havendo quem queira discutir, eu encerro a discussão. Em votação, o parecer, aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer pela rejeição. Vamos ao item 21 da pauta do senhor Alessandro Molon, que inscreve no livro de Heróis e Heroínas da Pátria o nome de Joaquim Maria Serra, sobrinho Joaquim Serra, o publicista da abolição, o relatório do deputado Diego Garcia é também pela rejeição. Eu concedo a palavra ao deputado Diego Garcia. Peço a Vossa Excelência também direto ao voto, presidente. O projeto de lei número 10.393 de 2018, do senhor deputado Alessandro Molon, busca registrar o nome de Joaquim Serra, o publicista da abolição, no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Na justificação, o autor da proposição lembra que Joaquim Serra, 1838-1888, foi jornalista, professor e político. Também descreve que o personagem que se pretende homenagear foi militante tenaz na campanha abolicionista, tendo sido, segundo outro abolicionista, André Rebouças, o publicista brasileiro que mais escreveu contra os escravocratas. Recebeu também reconhecimento de Machado de Assis por sua atuação e morreu, pobre e enfermo, poucos meses após a edição da Lei Áurea. É inegável que Joaquim Serra é relevante no âmbito da história do abolicionismo no Brasil. Aliás, a luta abolicionista foi um dos movimentos sociais de maior relevo em nossa história, devendo ser sempre exaltada e lembrada por todos os brasileiros. No entanto, os principais nomes do abolicionismo no Brasil já são objeto de outras proposições que pretendem reconhecê-los como heróis e heroínas da pátria, de modo que a inclusão de grande quantidade de personagens que representem um mesmo movimento não é recomendável. Afinal, se para todo fato relevante da história da pátria incluirmos muitas figuras eminentes como heróis, o próprio sentido de herói da pátria tende a se diluir e se enfraquecer. Cito aqui novamente, presidente, os motivos dos quais, nos pareceres anteriores, eu justifico o motivo do voto pela rejeição, aplicando as recomendações da súmula da Comissão de Cultura, número 1, de 5 de junho de 2013. Aplicando essa recomendação ao caso concreto, não há dúvidas que Joaquim Serra se destacou no âmbito do movimento abolicionista, mas sua atuação não teve envergadura suficiente a ponto de que o referido nome seja alcançado ao reconhecimento como herói da pátria. Outros abolicionistas mais proeminentes merecem mais o título que se pretende conferir. Diante do exposto, o nosso voto é pela rejeição do projeto de lei número 10.393 de 2018, do senhor deputado Alessandro Molon. Esse é o voto, presidente. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discuti-la, eu vou encerrar a discussão. Em votação o parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer pela rejeição. Eu quero voltar ao final a fazer um comentário sobre essas três rejeições, mas só ao final mesmo. Devido à proximidade do encerramento dos trabalhos legislativos da comissão e da necessidade de aprovação da ata da presente reunião, consulto o plenário se podemos dispensar a leitura da ata. Deputado Diego, eu posso dispensar a leitura da ata? Claro, presidente, peço a dispensa da leitura. Então, com a concordância do plenário, em especial do deputado Diego Garcia, fica dispensada a leitura da ata da presente reunião. Em discussão a ata, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aqueles que a aprovam permaneçam como se encontram, aprovada, então, a ata. Bom, aí, agora eu quero fazer uma ressalva, deputado Diego Garcia. Eu não pedi vistas, nem me opus, nem sequer discuti os três pareceres de Vossa Excelência, porque o deputado Molon vai poder reapresentar esses projetos na próxima legislatura, nessa comissão. Mas eu queria fazer uma ressalva que a história, em geral, a memória é uma construção social, e da construção da memória social de um povo deveriam participar todos os atores, todas as pessoas que constroem um país.
Na prática, não é assim que acontece. A história oficial, incluindo aí o livro de heróis e heroínas da pátria, é a história dos vencedores. Os vencidos quase nunca figuram nos livros de história. Não por acaso que a independência do Brasil, a despeito de tantas pessoas que lutaram por ela, de todas as lutas da independência que marcaram esse país, quem está no quadro de Pedro Américo, erguendo a espada, tornando o Brasil independente, é Dom Pedro I. Não por acaso, depois de todas as lutas de quilombos, de quilombolas, para construir quilombos, espaços de liberdade nesse país, escravocrata e racista, quem figura como a grande abolicionista é uma princesa branca e católica. Então, a história é sempre a história dos vencedores. E talvez o deputado Alessandro Molon tenha um esforço de colocar no livro de Heróis e Heroínas da Pátria pessoas comuns que deram a sua contribuição para que a escravidão fosse abolida. Mas, de qualquer forma, ele vai poder reapresentar esses projetos na legislatura que vem, com mais tempo. Nós estamos no final dessa legislatura, estamos todos muito cansados, o plenário da Comissão de Cultura está vazio, eu não conheço os personagens tão profundamente, então acatei o seu relatório e no ano que vem, na próxima legislatura, talvez a gente possa debater com mais profundidade. Presidente, só justificando aqui, o parecer ele é técnico e justamente a própria consultoria da própria comissão, da Casa, ela não encontrou elementos que justifiquem a indicação destes nomes como heróis e heroínas da pátria. Então, nós não podemos aqui, respeitando o deputado Alessandro Molon, assim como eu respeito qualquer outro parlamentar, os nossos pareceres, eu busco apresentá-los sempre pela aprovação, independente do parlamentar, de bandeira partidária ou sigla. Eu não tenho essa leitura, até porque o trabalho legislativo é árduo, é duro, e às vezes a gente tem que buscar e ter um esforço total buscando a aprovação dos mesmos. Mas, neste caso, não há justificativa. É claro, o parlamentar pode aí, agora, como Vossa Excelência colocou, reapresentá-los com uma justificativa plausível e trazendo elementos a essa Casa que a própria Câmara dos Deputados ainda não tem, que justifique a inscrição desses nomes no livro de Heróis e Heroínas. E, além disso, ressaltar que nós, se eu não me engano, acho que até Vossa Excelência também foi um dos autores de um dos requerimentos e audiências públicas que nós realizamos aqui na comissão, onde nós sugerimos mudanças na súmula da Comissão de Cultura, justamente para que houvesse critérios claros para a indicação dos nomes e a aprovação dos mesmos dentro da comissão, né? Então, isso foi concordância do plenário da comissão. Então, o meu parecer é nessa direção e nós vamos estar à disposição, claro, caso eu seja indicado novamente como relator e essas proposições forem reapresentadas aqui. Obrigado, deputado Diego Garcia. Nós dois somos, talvez, os deputados que mais cobramos o cumprimento da súmula que nós aprovamos. Isso. E justamente por isso, pelo parecer técnico, é que eu não pedi vistas, nem discuti. Vossa Excelência tem razão. O que eu quis falar é de uma coisa mais profunda. A própria falta de elementos históricos em relação a certos personagens tem a ver com o fato de que a memória cultural de um país é construída na perspectiva dos vencidos e do apagamento, ou dos vencedores, e no apagamento da história dos vencidos, né? E quase sempre os vencedores é quem tem o poder. Foi só um comentário. Muito obrigado pela sua recepção. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião. Agradeço a todas e todas. Essa é a nossa última reunião dessa legislatura. Quero agradecer, sobretudo, aqui aos servidores da Comissão de Cultura. Todos eles trabalharam muito conosco. Muito obrigado. E a todos os assessores que nos acompanharam ao longo desses anos. Obrigado a todos e todas. Bom dia.